Asa Negra, por que nos convocou? Eu? Então nenhum de nós deu o alerta? Será que é grave? Todo mundo tem um herói. Alguém que você olha e pensa, quero ser assim, quero ter essa coragem, essa convicção, essa certeza de que está do lado certo. Para Mark Grayson, esse herói não estava num pôster na parede. Não era um nome no quadrinho, era o homem que estava na mesa do jantar toda noite, que ensinou ele a andar de bicicleta, que aparecia em reuniões da escola, que tinha o nome mais famoso do planeta e ainda assim encontrava tempo para ser pai. Olá, eu me chamo Arthur Williams e a narrativa de hoje é sobre uma herança, sobre o peso de admirar alguém de verdade e descobrir que essa pessoa não era quem você pensava. Isso é invencível e é muito mais humano do que qualquer superpoder. Mark cresceu dentro de uma ilusão perfeita, e o problema com ilusões perfeitas é que você não sabe que está dentro delas. Você chama de realidade, chama de família, chama de verdade. Mark sabia que era um pai, sabia o que ele defendia, o que ele acreditava, o tipo de homem que ele era, ou pelo menos achava que sabia, porque existe uma diferença brutal entre conhecer alguém e conhecer a história que essa pessoa escolheu te contar. A cena que abre Invencível não é uma cena de ação, tecnicamente é. Tem sangue, tem impacto, tem corpos. Mas o que ela realmente é, no fundo, é uma cena de traição. Omni-Man massacra os maiores heróis do planeta, os mesmos que ele jurou proteger, os mesmos que confiaram nele por anos, com as mãos, olhando nos olhos, sem hesitar. E a câmera não desvia, ela fica ali, ela obriga você a ver. E Mark viu, não no noticiário, não no relatório de inteligência, não através de um terceiro que poderia estar mentindo. Ele viu o pai, com as mãos cobertas de sangue do mesmo herói que ele cresceu admirando. E aí começa a parte mais honesta e mais perturbadora de toda a série. Mark não conseguiu odiar, não de imediato, não do jeito que seria mais fácil. Porque o amor que já existia não some quando a verdade chega. Ele não tem um botão de desligar, ele fica pesado, confuso, sem ter para onde ir e dói de um jeito que a raiva não consegue cobrir. Tem uma pergunta que o Invencível faz sem nunca pronunciar em voz alta. O que você faz com o amor que sobra quando a pessoa que você amava não era quem você pensava? Não é uma pergunta simples, não tem resposta limpa, e é exatamente por isso que a série funciona, porque todo mundo em algum nível já deve estar nesse lugar. Não necessariamente com o pai, pode ser um amigo, um namorado, uma namorada, um ídolo, um professor, alguém que você colocou num pedestal e viu desmoronar. Mark poderia ter virado ao pai, tinha poder, tinha o sangue, tinha todas as razões do mundo para concluir que se o maior herói da Terra era uma mentira, então talvez o mundo não merecesse ser salvo de jeito nenhum. E essa seria a lógica mais fácil, a mais conveniente, a que exigiria menos dele. Mas Mark não seguiu essa lógica. Ele fez algo muito mais difícil, decidiu ser diferente, não por ingenuidade, não porque o mundo era bom, mas porque ele escolheu que tipo de pessoa queria ser, independente do que herdou. Todo artista passa por uma versão disso. Tem um momento na jornada de qualquer pessoa que cria, que desenha, que escreve, que compõe, em que você olha para as influências que moldaram seu traço e percebe que elas estão te limitando. Os artistas que você admirava viraram uma gaiola, os artistas que você estudou viraram uma sombra que você não consegue sair de baixo. E aí vem a decisão mais difícil e mais necessária da vida criativa: matar essas influências. Não com raiva, não com ingratidão, mas com consciência de que você precisa encontrar a sua própria voz, ou vai passar a vida inteira sendo uma versão pálida de outra pessoa. E isso dói. Ninguém fala sobre isso direto. Falam sobre inspiração, sobre técnica, sobre consistência, mas não falam sobre o luto que existe quando você percebe que precisa abandonar aquilo que te formou, que o estilo que você passou anos tentando dominar não é o seu, que o artista que você queria ser não é quem você realmente é. Esse luto é real e é necessário, porque do outro lado existe algo que não tem preço: o seu traço. Não o traço que você copiou, não o traço que você treinou para imitar, o traço que sobra quando você para de tentar ser o outro e começa a ser você. Tipo a sua digital, única, exclusiva. É um traço imperfeito, é específico, é incopiável. E é esse traço que as pessoas vão reconhecer, é esse traço que vai durar. Mark Grayson demorou temporadas inteiras para perceber isso, que herdar o sangue do pai não significava herdar as escolhas dele, e ter o mesmo poder não obriga a ter o mesmo destino. E que a identidade não é algo que você recebe, é algo que você constrói lentamente, às vezes dolorosamente, num processo que nunca termina de verdade. A pergunta que Invencível deixa não é sobre super-heróis,
É sobre você, o que você está carregando, que não é seu. Que estilo, que expectativa, que versão de você mesmo foi construída para agradar alguém. Já pensou sobre isso? E ainda está ocupando o espaço que deveria ser na sua própria voz? Essa é a herança mais pesada que existe e a única forma de se livrar dela é desenhar por cima. Se esse vídeo te fez pensar sobre alguma herança que está carregando, uma influência, um peso, uma expectativa que não é sua, deixa aí nos comentários. Pode ser algo de família, um relacionamento afetivo ou até uma amizade. Nesse desenho da narrativa eu utilizei essa referência como base, utilizei o caderno que estou mostrando, com essa folha de 150 gramas por metro quadrado e as canetas estilo nanquim da Totimum, além de várias tentativas, mas desenhar sempre foi o foco. Se inscreve no canal, toda semana eu vou tentar postar histórias assim. Lembra de acessar o meu blog do Desenhista Nerd, tem mais de 1000 artigos sobre a cultura nerd e quadrinhos, o link tá na descrição. E é isso aí, até o próximo vídeo.